O nome da música é Garota Promíscua, que quer dizer vadia, mulher que transa com muitos homens. Isso é uma idiotice, um monte de gente canta essa música e nem sabe o que está cantando. Quando eu comecei a ouvir, também não sabia, mas depois eu entendi o que queria dizer e falei, eca! Mas isso é uma coisa muito comum. Vemos um cara e depois uma garota que dança, se esfregando nele. O cara dança às vezes, mas na maior parte do tempo é a garota que dança. Você vê a garota depois do bumbum dela e aí ela sobe. Hoje em dia é beijou, vamos lá. A gente não se ama nem precisa. Nós somos bonitos, então vamos nessa. 1, 2, 3, pra cama. Eu nem achei esse videoclipe tão chocante. Existem outros que são piores. Os do 50 Cent, por exemplo. As mulheres, elas são feito objetos. Exatamente como... Como é mesmo a palavra? Com certeza existem piores. O videoclipe da Britney Spears, I'm a Slave for You, é de ficar escandalizada. Estão numa rave e deve estar uns 55 graus, porque todos suam, todos estão seminus, se esfregando. De repente começa uma orgia e ela diz, I'm a slave for you. Traduza para nós. Eu sou sua escrava. Há mais de 20 anos que eu trabalho com educação sexual para crianças, pais e agentes de saúde. Eu noto que de uns 6 anos para cá, estamos cada vez mais bombardeados com mensagens de caráter sexual. E os jovens, dependendo da idade, as recebem como se fosse algo normal. Além disso, quando se fala de crianças, e principalmente de adolescentes, eles estão numa idade na qual querem se encaixar num padrão. Eles querem se parecer com os ídolos, querem ser populares. Esse é um conceito-chave na adolescência. Para ser popular, é preciso ser gostosa. É preciso passar alguma energia de sensualidade. Mas quando se tem 14 anos ou 11 anos, isso está longe de ser evidente. Então ocorre o mimetismo. Eu me visto parecido, vou me comportar parecido e até mesmo dançar parecido. E há também todo o fenômeno da moda. Nesse momento, a moda para as crianças está num nível preocupante. Porque há uma erotização das roupas, principalmente das meninas. No caso dos meninos, a situação é diferente, porque são camisetas extravagantes, calças muito largas, e isso não é muito erótico. Mas as meninas são os fios dentais, as blusinhas de alças finas. Eu faço pesquisas sobre meninas há quase 20 anos. E Lynn e Mike Brown também. Juntas estudamos como os especialistas de marketing e os meios de comunicação representam as garotas para as garotas. Queríamos saber se as imagens apresentadas mostravam a sua grande diversidade ou de suas personalidades únicas. Logicamente, descobrimos que não. Elas são sempre reduzidas a estereótipos. Dentre eles o da sexualização, no qual seu valor depende da aparência. Antigamente, uma menina devia ser bonita e meiga. Hoje, ela deve ser bonita e gostosa. Este sutiã com bojo é muito pequeno. É para meninas muito jovens. Quando perguntamos à empresa fabricante por que confeccionava sutiãs com bojo para crianças tão pequenas, responderam que as meninas queriam ser discretas durante o desenvolvimento.
Então, por que colocam rendas e laços, se elas querem passar despercebidas? É um apelo sexy, na minha opinião. É esse tipo de imagem que mais preocupa os pais. Ela parece uma prostituta com as botas de cano longo, o top e a mini saia. É o padrão hoje em dia para as meninas e ainda é rosa-choque, uma cor sexualizada. Percebemos que as meninas são bombardeadas com tais imagens diariamente por todos os lados. Elas são confrontadas por essa representação sexualizada e rosa-choque das meninas. Uma imagem muito estereotipada que sugere que todas as meninas amam fazer compras e que todas as meninas querem agradar aos garotos. Eu adoro fazer compras. Por que uma garota desejaria um porta-moedas com essa inscrição? Hoje em dia, os jovens têm dinheiro como nunca tiveram. E os marqueteiros fazem propaganda para que os jovens gastem o próprio dinheiro em seus produtos. Eles mesmos inventaram uma nova categoria para os pré-adolescentes, os tweens, para vender a eles produtos que são destinados aos adolescentes. Eles oferecem um produto de transição. Se uma mulher adulta usa batom e uma adolescente usa um brilho, então uma pré-adolescente poderá comprar um brilho com sabor de frutas. Eles oferecem de forma atraente para a menina um produto de que ela não precisa naquela idade, de modo que ela se torne uma cliente cativa. Shopping gives meaning to our life. Nossa vida ganha sentido graças ao consumo. Desejamos isso individualmente, coletivamente e como sociedade. Isso não tem sentido. Substituímos a religião, a espiritualidade, coisas assim, pelo Deus do consumo. Apresento a vocês a Bratz Hollywood. Ela é uma boneca. É muito exuberante. Mesmo não tendo corpo de mulher, ela se veste como mulher. As meninas adoram. Em apenas 6 anos, estas bonecas alcançaram um imenso sucesso e geraram rendas de bilhões de dólares. Mas para vender mais, é preciso criar novos produtos. Esta é a Bratz bebê, com os mesmos lábios carnudos e os olhos pintados. Ela usa um top e também é sexy, embora não passe de um bebê. Vendem estas bonecas com a chamada uma paixão pela moda. Estas meninas são muito jovens, elas têm 5 ou 6 anos. Ser sexy não tem nada a ver com o sexo. É uma imagem que as meninas almejam. E o que eu vejo nas garotas com as quais converso é que ser sexy é essencial. E ser sexy quer dizer ser magra para a maioria, se vestir de uma certa maneira e adotar um comportamento que, claro, é ditado pelos artistas. Elas venderam 6 milhões de cópias e alcançaram o topo das paradas de sucesso com 5 músicas. São um fenômeno mundial. São as Pussycat Dolls. A ideia de celebridade tem um apelo muito forte, porque todas as câmeras estão voltadas para você. De repente, as pessoas passam a reconhecê-la. E para uma adolescente, é difícil ser reconhecida, é difícil se destacar. Em poucas semanas, uma garota anônima se tornará uma verdadeira estrela. Quem terá o talento e a determinação necessários? Quem será divinamente sensual para se tornar a próxima Pussycat Doll? Eu acho realmente uma pena. Só porque as cantoras precisam projetar uma imagem realmente sexy para agradar o público, todas acabam sendo assim. É realmente uma pena, porque elas são muito talentosas. Eu acho isso muito degradante para a mulher.
A Avril Lavigne, por exemplo. No começo eu gostava dela, porque ela não era como as outras. Era uma skatista rebelde que foi expulsa da escola. Se vestia como menino. Mal vestida para uma menina. Mas a forma que se transformou... É uma tremenda idiotice, porque ela dizia: eu detesto essas garotas que agem feito cachorras, símbolos sexuais. Aí ela se transformou exatamente naquilo que desprezava. Ela teve que entrar no esquema, como muitas outras. Eu trabalho há 30 anos com crianças na faixa dos 6 aos 12 anos. E o que noto é que as meninas estão muito influenciadas. Elas estão preocupadíssimas em ser sedutoras. Elas querem ter um namorado, querem organizar a vida amorosa. Antigamente, a grande preocupação no 4º, 5º e 6º ano era com as amizades. E o que vemos em nossas escolas é que os meninos mais populares são aqueles que embarcam no jogo de encantar e seduzir, aqueles que andam com elas no seu círculo. Eles se tornam pré-adolescentes muito rápido. Os garotos que não se identificam necessariamente com isso começam a se questionar em relação à própria identidade. São homens de verdade ou não? Eu fico horrorizada ao ver que estamos roubando a infância das crianças, levando-as a se tornarem mini-adultos, vestindo-as como adultos, fazendo com que sintam emoções com as quais não são capazes de lidar na idade delas. Eu acho que os jovens são lançados num universo erótico, sensual e até orgásmico. E depois, eles não conseguem lidar direito com a pessoa que são. O verdadeiro mal para as meninas é que elas superinvestem na imagem em vez de investir no que realmente interessa e no desenvolvimento de uma identidade própria. E isto afetará não só as relações sexuais, mas a autoestima, os objetivos e o reconhecimento de seu valor como seres humanos na idade adulta. Eu acho que o relatório da Associação Americana de Psicologia mostrou que quanto mais as meninas consomem essa imagem de objeto, mais estão arriscadas a sofrer de baixa autoestima, depressão e distúrbios alimentares. Já sabemos há muito tempo que há elementos tóxicos na nossa cultura. Aside from the fact that sex sells, why do all your business ventures center around sex now? Because sex sells. Thank you. You know what I believe in, right? Women equal dollars. Scantily clad women means more dollars. Quando são menores, os garotos têm uma variedade enorme de escolha de modelos na televisão, nos livros ou no cinema. Mas, à medida que crescem, a escolha diminui. E no ensino médio, os garotos são incentivados cada vez mais a ser manipuladores. Homens que usam as meninas ou que estão sempre com uma mulher ao lado como um acessório para afirmarem seu próprio poder. Eu acho que é uma imagem com dois lados. A escolha realmente se restringe para os garotos, mas, por outro lado, isso lhes dá um certo poder. Talvez não aquele que seria preferível, mas um poder real que lhes dá autoridade e capacidade de tomar decisões. Mas, por trás desse poder,
esconde-se a imensa vulnerabilidade dos meninos de se mostrarem como realmente são e se apresentarem sem essa imagem de durões. A minha maior preocupação é a erotização da infância. Eu luto contra isso há anos. Eu acho que um fio dental para uma criança de 8 anos é inadequado. É muito problemático se pensarmos no número de abusos sexuais que são cometidos na nossa cultura. Estamos constantemente sexualizando as meninas pequenas e, às vezes, até achamos aceitável vê-las assim. Olhe como os adultos são representados nos anúncios ou nas revistas de moda. As mulheres estão sempre de minissaia e tranças, ou chupando um pirulito de forma sugestiva e falsamente inocente. Não passa de uma foto, é claro. Mas quando se trabalha como eu trabalho, com tantas crianças vítimas de abusos sexuais, é revoltante pensar que essa fronteira não é respeitada. Vamos fazer uma brincadeira. Olhem com atenção. Vamos mostrar 2 imagens a vocês. Uma de revista para adolescentes e outra de uma revista pornô. Qual é qual aqui? Foto A, pornô ou adolescente? Ah, meu Deus. A, adolescente. B, pornô. Qual é qual? Eu não sabia que a semelhança era tão grande. Eu cresci vendo isso. Então, para mim, é quase normal ela estar seminua. Eu acho isso muito triste, porque nós nem reparamos. Para nós é normal. Eu fico impressionada, porque não deveria ser normal. Você ver uma mulher seminua e nem estranha mais. Isso me incomoda um pouco, sabe? Masturbação, tudo grátis, gostosas, vadias, garotas fogosas, prostitutas. Nossa, diretório do sexo. Não dá nem para confundir. Que absurdo. Todos os nomes possíveis para prostitutas. E a internet aussi? Tem tudo na internet. A internet mudou tudo. Esse acesso a imagens sexuais via internet proporciona às crianças e aos adolescentes uma exposição precoce à imagem de caráter sexual. E isso é muito alarmante, porque há crianças e até mesmo adolescentes que podem ficar traumatizados com as imagens que veem. Porque a internet dá acesso a tudo. São imagens muito preocupantes, porque são verdadeiras violações à dignidade humana. É impossível negar quanto a sociedade se sexualizou. Várias pesquisas constatam o fenômeno. A indústria da pornografia, que era totalmente marginal, tornou-se uma indústria imponente que gera 57 bilhões de dólares por ano e rende muito dinheiro. A pornografia está em toda parte. E os códigos pornográficos se infiltraram em todas as áreas da nossa vida. Atualmente, estão nos anúncios, nos reality shows e em programas para adolescentes. Estão se tornando cada vez mais explícitos. Vemos cenas que mostram sexo entre homens e mulheres. Observamos a vida íntima dos outros. Pode até ser fictício, mas mesmo assim alimentam um certo voyeurismo também. Eu já chamo esse tipo de programa de beijo e rua. Quer dizer, beije e se livre dele. Os participantes têm que escolher e se eliminar. Vamos jogar de quem é o bumbum? É com vocês, meninas.
Mas há também todo o universo de sala de bate-papo, onde câmeras são usadas, e os jovens conversam em uma linguagem muito vulgar, muito explícita. Tem o caso de uma menina de 13 anos que conversava com um garoto que dizia ter 17 e que disse para ela: vai enfiar meu pinto na sua boca? E ela respondeu: sim, e vou engolir também. Ela tem 13 anos. Nosso espaço público está sendo constantemente sexualizado. Os meios de comunicação são os agentes de socialização. Pela repetição, eles passam a impressão de que isso é natural, que é normal e até necessário. C'est normal, voire ce qui est obligatoire. D'autres situations de ça, oui. Oui. Ce qui me désole à travers ça aussi, c'est de voir à quel point ils sont... O que me deixa triste é que eles estão abandonados à própria sorte, sem qualquer orientação sobre relacionamentos e sexualidade. Quando eu pergunto a alunos do 5º ou 6º ano sobre suas relações sexuais, as respostas inevitavelmente vêm da pornografia, masturbação, felação, gritinhos de prazer. E quando eu pergunto, e andar de mãos dadas? Ir passear no parque, falar ao telefone, jogar bola. Eles respondem: podemos fazer isso? O conhecimento deles vem da pornografia na internet. Não tem pontos de referência. Tudo fica confuso. É isso que acontece. Eu acabei concluindo que os pais também precisam de pontos de referência e limites. Eles também estão desorientados. É verdade. Eles começam muito novos. Eu tive uma experiência com 3 meninas que me procuraram. Elas tinham 12 anos. A sexualidade está tão banalizada que eu não consegui nem entender a terminologia que usavam para descrever os atos que praticavam. E uma delas até me disse: eu gosto mais de tocar uma do que cair de boca. Tocar uma? Olha, eu devo confessar a vocês que eu não entendi aquilo, então eu tive que consultar os meus colegas. Aí, finalmente, um deles... Não entendeu? Explicou não, e um deles disse: olha, tocar uma é uma masturbação. Sei, é tocar uma. Mas no fim do encontro com as meninas, eu perguntei a elas se isso as deixava felizes. E elas responderam com muita delicadeza que não deixava. Todas as meninas querem ser respeitadas, querem ser felizes, elas querem ser amadas, mas não sabem como. E elas disseram: mas todos eles nos tratam desse jeito. Eu tenho alunas que me procuram, que saem com garotos, e elas reclamam que eles as rebaixam, xingam ou olham para outras meninas. O garoto se dá o direito de flertar com outras garotas, mas as garotas não têm direito de conversar com outros meninos, esse tipo de coisa. O garoto não deixa que ela seja amiga de outros garotos. É um tipo de posse ou ciúme exagerado. A garota tem consciência disso. Ela sabe que a relação não é saudável, mas ela permanece assim mesmo. Precisamos trabalhar com os jovens o conceito de relações igualitárias. É isso que vai nos ajudar a conter a hipersexualização. Precisamos falar sobre sedução, sobre consentimento, sobre relações igualitárias, sobre o que é um relacionamento amoroso. O que significa, em termos concretos, dar atenção a uma pessoa, se preocupar com ela. Vivemos numa sociedade na qual tudo é o contrário. A pornografia é acessível e trivializada, mas conversar sobre sexo com um filho é difícil. E deveria ser exatamente o contrário. Vivemos numa época em que o mundo está de cabeça para baixo. Me morda. Me lampa. Eu transei com seu namorado. Eu sou médica de uma clínica para jovens que atende menores de 18 anos, normalmente de 12 a 17. E era muito comum, ao começar a conversar sobre sexo com meninas, seja quando eu toco no assunto ou quando falam espontaneamente, elas dizerem que não querem ou não ousam conversar sobre isso com a mãe ou com os pais.
Há meninas que nos perguntam, e vou ser um pouco explícita, mas são as palavras que ouvimos no consultório. Eu sou obrigada a fazer aquilo pelos 3 orifícios? Os 3 orifícios são a boca, a vagina e o ânus. Eu não posso crer que todas as garotas gostem de praticar a filação nos meninos. Não posso crer que todos gostem de penetração anal. Especialmente quando não há preparação alguma, porque não haverá relaxamento muscular. É impossível que seja prazeroso. Eu acho que os jovens têm dificuldades em estabelecer limites no que diz respeito a um relacionamento sexual saudável. Com tudo que tem por aí, particularmente com a pornografia, que é acessível a todos. Para os meninos, em especial, a pornografia se tornou o padrão. Eles acham que seu desempenho deve ser como o dos atores dos filmes pornôs a que assistem. Então, sentem-se pressionados na performance. E as meninas se sentem pressionadas também, porque elas são obrigadas a fazer aquilo e a fazer bem como casal. Nem sempre eles conversam sobre a pressão que sofrem, porque quando se tem 14 anos e nunca se teve um relacionamento sexual, apesar de sentir a pressão, a jovem nem sempre fica à vontade para perguntar ao namorado se ele espera que ela faça isso ou aquilo. As primeiras experiências sexuais são sempre um pouco esquisitas. Ai, gente, o que é isso? Ninguém merece! 13 fotos sensuais. Que coisa horrorosa! Eu não aprovo. Por que eles estão vestidos e elas estão quase nuas? Ai, meu Deus, que absurdo! Mas por que elas não estão vestidas? Eu vejo a hipersexualização e a sexualização precoce das meninas, sem sombra de dúvida, como formas de violência. Várias formas de violência ocorrem ao mesmo tempo. A física, a violência simbólica de serem vistas como um objeto o tempo todo, a violência econômica de serem exploradas sem a menor consideração em relação aos efeitos nocivos para a saúde e a de serem transformadas em objetos sexuais. A violência política também, quando nossos governos se recusam a intervir para limitar esses excessos do capitalismo e regulamentar essas indústrias para evitar que nossos filhos se tornem alvos. O espaço da infância foi invadido. O espaço de ser simplesmente criança, de poder fazer travessuras, pregar peças, provocar o outro, poder correr por aí, se divertir. Elas são jogadas na arena, na frente de todos, praticamente nuas, simbolicamente. Vou mostrar para vocês um jornal que sai toda semana. O que acham desse anúncio? Ah, não é legal. Porque é uma mulher nua mostrando o corpo. Ela mostra os peitos. Esta é uma boa forma de vender roupa íntima. Não. Não? Não se deve exibir suas partes íntimas. Elas devem ficar vestidas. São as partes íntimas dela. Então, eu bolei uma atividade para vocês. Nós vamos vestir a moça. Ah, maintenant voici. Mais parce que t'as mis le rôle, vraiment les gens. Elle faut ta mienne jamais. Agora não vemos mais os peitos dela. O conceito do poder feminino foi resgatado. Ele foi criado nos anos 70 para incentivar as mulheres a buscar acesso a áreas tradicionalmente reservadas aos homens, como o esporte. Hoje em dia, essa expressão não significa nada. Apenas o poder de comprar e de ser sexy. As Pussycat Dolls representam uma mulher forte e eu sou a favor da mulher forte. É uma coisa muito estranha. De alguma forma, o feminismo dos anos 60 foi divulgado como um feminismo antissexo.
E isso é muito estranho, porque o feminismo dos anos 60 era pela liberdade sexual. Não era só por isso. Mas hoje em dia essa liberdade sexual foi redefinida como a liberdade de ser tão sexy quanto o seu parceiro queira que você seja. O poder da sexualidade não tem nada de novo. Ele sempre existiu. Mas a mensagem que é transmitida às meninas é que esse é o seu único poder. O único poder que elas têm. Meninas, escutem bem uma coisa. Nós falamos de segurança, não foi? E uma das formas de entender essa segurança é fazendo uma coisa assim. Pode-se dizer que a sexualização da sociedade é uma forma de prender as meninas e as mulheres. Se você passa todo o tempo se perguntando como está minha aparência ou como eu devo me comportar, você não tem energia mental para se dedicar a outros projetos que poderiam contribuir de forma positiva para o seu bem-estar. Meu corpo pertence a mim. Aqui no Colégio Mont Notre-Dame, realizamos projetos sobre temas como a hipersexualização. É uma das causas a que as pessoas parecem mais indiferentes no que diz respeito a uma mudança. Queremos uma mudança, mas não fazemos nada para obtê-la. Então nada muda. Aqui, por meio da arte, procuramos uma forma de nos engajar nisso. O que os pais podem fazer em relação a esse bombardeio de imagens? A melhor solução é ensinar as meninas a ter espírito crítico, para que elas possam avaliar o ambiente no qual vivem. Eu não creio que a proibição funcione, mas ensiná-las desde cedo a fazer escolhas. Esse é o melhor caminho. Num certo momento, deverá se dizer a elas: muito bem, vai ser divertido. Vamos assistir juntos a este programa de televisão ruim. É como salgadinhos. Não podemos eliminá-los da vida de nossas filhas, mas podemos chamar a atenção para o fato de que em todo lugar sempre haverá alguém tentando vender a porcaria. Neste caso, trata-se de imagens sexualizadas, de como elas deveriam ser. Outra coisa, os pais podem lembrar suas filhas constantemente de quem realmente elas são, que são pessoas e não simplesmente imagens para serem contempladas. Se pudessem escrever uma frase num livro que expressasse o que pensam sobre as mulheres e sobre a forma como o corpo das mulheres é explorado pela publicidade, que frase escreveriam? Nós escrevemos amor próprio e igualdade entre homens e mulheres. Ter consciência coletiva significa: eu me preocupo com as crianças, com os adolescentes, com o seu futuro como homens e como mulheres também. E considero que há coisas que não são apropriadas para crianças e adolescentes e eu faço a minha parte. Queremos as garotas assim. Outra garota sem blusa. Agora vamos procurar o endereço na internet. É muito fácil fazer isto na internet. Achei! Vamos escrever para eles. O que podemos fazer no nosso nível de influência para mudar isso? Pais, escolas, governos, indústrias, todos têm um papel a cumprir.